Olá pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian, sou professor formador da disciplina Introdução à Agropecuária e nessa quarta aula da nossa disciplina vamos fazer um resumo de tudo que vimos até agora. Peço a vocês que estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividade da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material complementar da disciplina. Vamos começar? A atividade da agropecuária pertence ao setor primário da economia. Apesar de não ser mais atividade de maior importância na economia brasileira, continua se destacando pela significativa participação em nosso comércio exterior. O Brasil possui um extenso território com relativa variedade de climas, predominantemente quentes, que nos permite o cultivo de quase todos os produtos em larga escala. No slide 2, a ação vegetal é quando apenas retira-se do meio ambiente o produto sem se preocupar com o processo de preparação da terra. A semeação, o cultivo e a colheita e a agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para a obtenção de alimentos e matérias-primas. E conceituando novamente, a extração animal é a retirada de animais da natureza sem a preocupação em nenhuma parte do processo de fecundação, criação ou domesticação do animal. A pecuária também é o conjunto de técnicas para a produção de alimentos e matéria-prima. O Brasil possui um extenso território com relativa variedade de climas, predominantemente quentes, que nos permite o cultivo de quase todos os produtos em larga escala. Há dificuldades em se obter uma grande produção de gêneros de climas de temperaturas moderadas, com custos aceitáveis. Mas, de uma maneira geral, não temos grandes problemas climáticos que nos impeçam a prática agrícola. Encontramos vários tipos de solos no país, alguns de grande fertilidade, como os de terra roxos, o massapê, de solo de várzea ou aluvial, mas em muitas áreas do território brasileiro, os solos possuem baixa fertilidade ou problemas como a acidez elevada, há dificuldades em se obter uma grande produção de gêneros de climas de temperaturas moderadas com custos aceitáveis. Enfrentamos problemas de geada no sul e no sudeste durante o inverno, inundações de verão em algumas porções do território nacional e secas prolongadas, especialmente no sertão. Mas, de uma maneira geral, não temos grandes problemas climáticos que nos impeçam a prática agrícola. Encontramos vários tipos de solo no nosso país, alguns de grande fertilidade, como terra roxa, o massapê, ou solo de várzea ou aluvial, mas em muitas áreas do território brasileiro, os solos possuem baixa fertilidade ou problemas com acidez elevada. Muitos solos do país, para produzirem satisfatoriamente, necessitam da aplicação de adubos, corretivos químicos e fertilizantes. Alguns problemas específicos também afetam os solos do Brasil. Um deles, a lixiviação, constitui o empobrecimento do solo em regiões de clima muito úmidos, com chuvas frequentes que, através do escoamento superficial, retiram o material fértil do solo. Outro problema, a laterização, constitui na formação de uma crosta ferruginosa, endurecida, próxima à superfície do solo, pela concentração de óxido de ferro e de alumínio. A erosão por esgotamento do solo provoca a destruição física do solo e a perda de sua qualidade. Quando desprotegido pela retirada da vegetação, acentua-se esse processo, retirando-se as partículas que formam o solo, seus constituintes minerais e orgânicos. Quando em estágio avançado, provoca a formação de sulcos profundos, denominados de vossorocas, e é causada pela ação do clima em áreas com chuvas intensas, mas é agravado pelo uso de técnicas agropecuárias incorretas, predatórias e prejudiciais ao solo.
O desmatamento, especialmente junto às margens dos rios, a monocultura sem os cuidados necessários, reposição do material fértil ao solo, cultivo seguindo as mesmas linhas de declive do terreno, sem aplicação das curvas de nível ou terraceamento, ou excesso de animais sobre o solo e o excesso de peso sobre o mesmo. Os solos constituem um importante recurso natural, que deve ser preservado através de técnicas conservacionistas. A recuperação de um solo pode ser demorada e muito cara. Infelizmente, grandes parcelas de solo são sistematicamente destruídas em todo o mundo. Em algumas áreas, o processo de desertificação avança sobre áreas que antes produziam alimentos, como, por exemplo, lá na África. Sistema de produção na agricultura, a agricultura pode ser praticado de diversas formas, com um conjunto de características que passamos a apresentar a seguir. O sistema extensivo é composto de técnicas simples, mão de obra desqualificada, abundância de terras, baixa produtividade, rápido esgotamento do solo. Esse sistema é característico de regiões com grandes extensões de terras vazias, de menor grau de desenvolvimento, e nele podemos incluir uma simples roça. Sistema intensivo e técnicas modernas da mão de obra qualificada e terras exíguas e de alta produtividade e conservação dos solos. É um sistema característico de regiões de maior desenvolvimento, geralmente com maior ocupação humana e com o uso de pequenas e médias propriedades, especialmente produzindo para o abastecimento do mercado interno. São comuns as práticas de policultura e pecuária leiteira através desse sistema. Os plantations, grandes áreas, técnicas modernas, muita mão de obra, elevada produtividade, monocultura, agroindústria, para exportação. Esse sistema passou a ocupar grandes áreas em países subdesenvolvidos, ocupando seus melhores solos. Está principalmente voltada para o mercado externo. Aplica-se a mecanização quando possível e sistema de produção na pecuária. Podemos também pensar nas características dos sistemas de criação de animais, que lembram muito as características acima citadas. Os sistemas extensivos são as grandes propriedades de gado criado à solta, sem cuidados veterinários, raças, simples uso de pastagens naturais, baixa qualidade e produtividade, destinado ao corte. Sistema intensivo referente a pequenas e médias propriedades. São criações confinadas em estábulos ou currais, cuidados veterinários, raças selecionadas e aprimoradas, uso de pastagens cultivadas, rações balanceadas, alta qualidade e produtividade. Geralmente destinada à produção de leite. Evidentemente, essa classificação, características são de natureza bem didática, mas na prática é muito comum que se combinem características dos dois sistemas e com a modernização progressiva e exigências cada vez maiores do mercado. Observa-se uma rápida evolução qualitativa nas técnicas de criação. Os pecuaristas têm se preocupado em acompanhar as tendências desse mercado muito competitivo, formas de exploração da terra. Quais são essas formas de exploração da terra? As propriedades agropecuárias podem ser exploradas diretamente pelo proprietário ou indiretamente pelo parceiro ou meieiro. Aquele que utiliza as terras do proprietário e divide com este a produção obtida é o arrendatário, é aquele que paga um aluguel ao proprietário pelo uso da terra. O poceiro é aquele que utiliza terras que encontra vazias para a produção de sua subsistência e ocupa terras que não são suas. E o ocupante grileiro falsifica títulos de propriedade e vende terras que também não são suas. A mecanização e o uso de técnicas modernas
permite um aumento da produtividade. A sua aplicação indiscriminada e irracional traz problemas como um desemprego acelerado no campo e até mesmo a intensificação da erosão do solo. Deve ser introduzida de maneira planejada e deve ser estimulada como uma forma de permitir o produtor a competitividade para sobreviver no mercado. O que é o agronegócio ou agribusiness? É toda relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. No Brasil, o termo agropecuário é usado para definir o uso econômico do solo para o cultivo da terra associado com a criação de animais. Costuma-se dividir o estudo do agronegócio em 3 partes. A primeira parte trata dos negócios agropecuários propriamente ditos, ou de dentro da porteira, que representam os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, constituídos na forma de pessoa física, os fazendeiros ou os camponeses, ou de pessoas jurídicas, as empresas. Na segunda parte, os negócios, a montante da agropecuária ou da pré-porteira, são representados pela indústria e o comércio, que fornecem insumos para a produção rural, como exemplo os fabricantes de fertilizantes, defensivos químicos e fabricantes de equipamentos. E na terceira parte estão os negócios ajusantes dos negócios agropecuários, ou o pós-porteira, onde estão a compra, o transporte, o beneficiamento e venda dos produtos agropecuários até o consumidor final. Enquadram-se nessa definição os frigoríficos, as indústrias têxteis e calçadistas, empacotadores, supermercados e distribuidores de alimentos. Queridos cursistas, a estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território e seus respectivos tamanhos, que facilita a compreensão das desigualdades que acontecem no campo. A desigualdade estrutural fundiária brasileira é configurada como um dos principais problemas do meio rural. E isso porque interfere diretamente na quantidade de postos de trabalho. O valor de salários é automaticamente nas condições de trabalho e o modo de vida dos trabalhadores rurais. Uma grande parte das terras do país se encontram nas mãos de uma pequena parcela da população. Essas pessoas são conhecidas como latifundiários. Outra forma de concentração de terras no Brasil é proveniente também da expropriação. Isso significa a venda de pequenas propriedades rurais para grandes latifundiários com o intuito de pagar dívidas, geralmente geradas em empréstimos bancários, como muito e pequenas, e ao nível tecnológico restrito diversas vezes não alcançam uma boa produtividade e os custos são elevados. Então, dessa forma, não conseguem competir no mercado, ou seja, não obtêm lucros. Esse processo favorece o sistema migratório do campo para a cidade, chamado de êxodo rural. A agricultura, ela pode ser praticada de diversas formas, com um conjunto de características que passamos a apresentar a seguir. Primeiro, as técnicas simples, mão de obra desqualificada, abundância de terras, baixa produtividade, rápido esgotamento dos solos. Esse sistema é característico de regiões com grandes extensões de terra, vazias e de menor grau de desenvolvimento. Nele podemos incluir uma simples roça, como na Amazônia, entre os caboclos e os indígenas. Com o procedimento muito simples e de caráter itinerante, a partir da segunda metade do século XX, os países desenvolvidos criaram uma estratégia de elevação da produção agrícola mundial por meio da introdução de técnicas mais apropriadas de cultivo, a mecanização, o uso de fertilizantes defensivos agrícolas e a utilização de sementes de variedades de alto rendimento, em substituição às sementes tradicionais, menos resistentes aos defensivos agrícolas.
Concebido nos Estados Unidos, esse processo ficou conhecido como Revolução Verde. Sua principal bandeira era combater a fome e a miséria dos países mais pobres, por meio da introdução de técnicas mais modernas de cultivo. A agricultura orgânica ou agricultura biológica é o termo frequentemente usado para designar a produção de alimentos e outros produtos vegetais que não faz uso de produtos químicos sintéticos, tais como os fertilizantes e pesticidas, nem de organismos geneticamente modificados, e geralmente adere aos princípios da agricultura sustentável. A sua base holística e põe ênfase no solo. Os seus proponentes acreditam que num solo saudável, mantido sem o uso de fertilizantes e pesticidas feitos pelo homem, os alimentos têm uma qualidade superior aos alimentos convencionais. O milho, hoje, é o principal produto da nossa agricultura, de amplo consumo interno, não só pelas pessoas, mas também utilizados como ração animal e cultivado em simples roçados e também em grandes propriedades mecanizadas, com maior produção no centro-sul do país. A soja é o maior produto agrícola de exportação do país. Foi o cultivo de maior expansão nas últimas décadas do século XX. Grande parte da produção é exportada. No momento de entre-safra, para os países do hemisfério norte, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de café. O Brasil continua sendo o maior produtor e exportador mundial e procura atualmente melhorar a imagem de qualidade do café que produz e exporta para conquistar novos mercados mais seletivos. Minas Gerais é o maior produtor nacional. O problema de geadas em terras paulistas e paranaense deslocou esse cultivo mais para o norte, invadindo o centro-oeste e até a Amazônia. A cana. O Brasil também costuma aparecer como o maior produtor mundial. É um grande exportador de açúcar. No entanto, a grande expansão da cana a partir de meados da década de 1970 se deveu à criação do Proálcool, que levou a cana a ocupar grandes extensões no estado de São Paulo, o maior produtor nacional. Também o algodão, a produção é crescente, para o mercado interno também em expansão, especialmente na indústria têxtil. O centro-oeste tem se tornado a principal área de cultivo, com destaque para o Mato Grosso. Agora vamos falar um pouco sobre a criação de peixes. A piscicultura é um tipo de exploração animal que vem se tornando cada vez mais importante como fonte de proteína para o consumo humano, principalmente pela redução dos estoques pesqueiros, que em 1991 a produção de 16.574 milhões de toneladas em cativeiro aumentou em 8,3% em relação a 1990 e 100% nos últimos 8 anos. Outros fatores que vêm favorecendo o desenvolvimento atual da piscicultura são as modificações drásticas do habitat, como poluição, desmatamento, represamento, a mudança de hábito alimentar das pessoas, o aparecimento de novos produtos mais práticos para o consumo e a utilização para o lazer e o esporte. A piscicultura é uma atividade em ascensão dentro do setor agropecuário. Seus altos índices produtivos vêm atraindo cada vez mais investidores na área. Porém, como qualquer outra atividade que envolve uma cadeia produtiva elaborada, é necessário que antes de ser implantado, o projeto deve ser bem planejado e avaliado, garantindo assim a segurança ao sistema de produção. Caso contrário, a atividade, ao invés de prosperar, pode vir a apresentar prejuízos e, por consequência, levar ao desestímulo e até mesmo ao abandono da atividade. O estado de Minas Gerais possui um enorme potencial hídrico e climático para o cultivo de peixes e outros organismos aquáticos. Referência disso é o crescimento positivo da atividade, porém a carência de técnicos, repasse de tecnologia, desestruturação da cadeia produtiva e falta de uma política pública bem elaborada
faz com que ainda a atividade caminhe de forma desorganizada. Sabe-se que o custo de implantação de uma unidade produtiva em viveiros escavados é muito elevado. Por isso é necessário a elaboração de projetos com uma engenharia moderna baseada em informações científicas, ecológicas e tecnológicas confiáveis. Deste modo, se consegue otimizar os custos de implantação e melhorar a produtividade. O planejamento da atividade dará confiança ao produtor, mostrando-se que o empreendimento é ou não viável economicamente. Contudo, não basta somente que o projeto de implantação seja aplicado de forma correta. É necessário também que o produtor adote boas práticas de manejo, que estabeleça procedimentos adequados, densidade, estocagem, uma boa qualidade de água, boa prática de manejo alimentar, utilização de ração de boa qualidade, aplicação de fertilizantes químicos ou orgânicos de forma correta, medidas preventivas contra doenças e técnicas de despescas e que minimize o aporte de efluentes ao meio ambiente. Como nós classificamos a criação quanto à sua finalidade? Cria ou produção de alevinos, é uma classificação. Exploração em que os peixes alevinos são passados a terceiro para serem recriados ou usados em povoamentos ou repovoamentos de águas públicas ou particulares. É considerada a fase mais lucrativa, entretanto exige demanda favorável por alevinos na região. Maior dedicação por parte do produtor, maior ocupação de mão de obra especializada, instalação de equipamentos mais complexos, recria, engorda ou produção de pescado. Explora-se a capacidade de ganho de peso e crescimento dos animais, englobando a fase de alevinagem até o abate. É menos lucrativa que a anterior. Entretanto, caracteriza por exigir menor dedicação do piscicultor, necessidade de menor ocupação da mão de obra, menor qualificação, necessidade de instalações e equipamentos menos complexos, pode ser realizada em represas rurais, arrozais inundados, represas ou viveiros, com ou sem integração com outras explorações agropecuárias. Esta fase é dependente da oferta de alevinos, demanda de preço de pescado na região. E a exploração mista, de cria e recria. Esta produz alevinos para o uso próprio ou para terceiros. Outros tipos de exploração para fins de lazer, de povoamento, de represa, como pesca e pagues ou cultivo de peixes ornamentais, são para fins sanitários, controlar a proliferação de insetos ou de animais vetores de doenças. Nós podemos classificar a piscicultura também quanto ao sistema de criação. O peixe, diferentemente de alguns animais terrestres, podem ser criados de várias maneiras diferentes, adequando as condições da propriedade, do tipo de alimento, espécie considerada, aceitação de mercado. É possível dividir didaticamente o sistema de criação em extensivo, semi-extensivo e intensivo. Piscicultura extensiva ou exploração. É a exploração em que o homem interfere o mínimo possível nos fatores produtividade. Apenas realiza o povoamento inicial do corpo d'água, caracteriza pela impossibilidade de esvaziamento total do criadouro, impossibilidade de despesca, ausência de controle da reprodução dos animais estocados, presença de peixes e aves predadoras, ausência de prática de adubação, de calagem e alimentação. A alimentação é garantida apenas da produtividade natural e pela produtividade baixa. Dificilmente ultrapassa 400. Piscicultura semi-extensiva. Sistema de exploração em que o homem interfere em alguns fatores da produtividade. Caracteriza pela possibilidade de esvaziamento total do criadouro, possibilidade de despesca, controle da reprodução dos animais estocados, ausência do controle da predação, presença da prática de adubação, calagem e, opcionalmente, uma alimentação artificial, à base de subprodutos regionais, manutenção de uma densidade populacional correta durante o período de cultivo. A produtividade pode chegar de 10 toneladas hectare ano. Sistema racional e econômico de produção.
recomendado para a criação de peixes tropicais e por abranger ainda associações com suínos e aves, né, arroz, etc. A piscicultura intensiva é um sistema de exploração em que os fatores da produção são controlados pelo homem. Caracteriza por apresentar densidade populacional elevada de peixes por volume d'água, alimentação artificial, exclusivamente à base de rações balanceadas, necessidade de alto fluxo de água ou uma recirculação forçada por causa da alta densidade populacional, pela produtividade elevada, podendo ultrapassar 90 kg por metro cúbico ano, pelo sistema racional de custo elevado com mão de obra especializada. Então, na verdade, o que é piscicultura? Entre os ramos da zootecnia, a piscicultura é aquela que trata da criação dos peixes. Entende-se por criação a utilização de estruturas, insumos de mão de obra e energia com o objetivo de aumentar a produção dos peixes pela manipulação deliberada de suas taxas de reprodução, crescimento e mortalidade. É geralmente realizada em ambientes confinados, como viveiros de terra, tanques-rede. E é possível criar peixes? Sim, é possível, mas deve-se atentar para condições específicas da região. Antes de iniciar qualquer empreendimento, particularmente no que se refere às características de solo e topografia, solos são muito mesclados e com grande concentração de areia. Devem ser evitados quando se for utilizar o cultivo em viveiros escavados. Nestes casos, deve-se dar preferência para o sistema de criação semi-intensivo ou intensivo. Outro problema de difícil solução é a escolha da área, que não deve ser propensa a alagamentos. Embora essas características dificultem o desenvolvimento da piscicultura tradicional em viveiros de terra, podem ser adotadas formas alternativas de cultivo, principalmente o uso do cultivo intensivo em tanques-rede. Esse sistema possui grande potencial, pois utiliza a massa d'água disponível na região, não necessitando da construção de grandes estruturas fixas. E se tratando da criação de coelhos. O que é a criação de coelhos? A cunicultura é o ramo da zootecnia que trata da criação produtiva, econômica e racional do coelho doméstico. De acordo com o objetivo de cada produtor, a criação pode ser direcionada para carne caseira ou comercial, para pele, artesanatos ou peleterias, pelos para feltros de roupas e acessórios, genética para o melhoramento genético ou para a venda de matrizes de reprodutores, animais de laboratório, para a realização de testes de vacina ou animais de nossa companhia, né? É a cunicultura PET. A cunicultura oferece ainda diversos sub- e coprodutos como o couro, a indústria da moda, do vestuário, a orelha, produção de gelatina, de petiscos para cães, as patas e caudas, confecções de amuletos e chaveiros, o sangue, meio de cultura específico, o cérebro para a purificação da tromboplastina, as fezes são utilizadas na adubação orgânica e ainda a urina, o veículo de perfumes. O coelho doméstico é um animal de origem europeia, bastante ativo, muito social e de hábitos noturnos. Apresenta muitas vantagens biológicas, tais como adaptação, o consumo de alimentos fibroso por ser herbívoro, mamífero, florífero, parindo em média de 8 a 12 láparos de cada gestação. A gestação é curta, de 31 dias, e possui ovulação induzida pelo ato sexual. Ainda é considerado um ótimo produtor de carne com baixo teor de gordura e colesterol, e elevado teor de proteína, de alta digestibilidade, apresentando um bom rendimento de carcaça, cerca de 60% com a cabeça. Além de fornecedor de pele muito apreciada e procurada, principalmente no mercado internacional. Quando se fala em cunicultura para a produção de carne, atualmente o grande desafio consiste em superar os hábitos culturais brasileiros, resistentes ao consumo de carnes diferenciadas, somado à pouca oferta de carne de coelho, elevado o custo de produção e a restrição de mercado. Já a cunicultura PET, que proporciona animais de companhia de grande aceitação,
cresce a passos largos. A escassez de pesquisas de programas de melhoramento genético e incentivos governamentais também são fatores limitantes à produção de coelhos no Brasil. Contudo, a expectativa de crescimento é grande, haja visto o aumento no volume de animais comercializados atualmente. A facilidade em seu manejo, a alta prolificidade, o baixíssimo índice poluidor, além da carne de excelente qualidade, os coelhos podem ainda ser classificados em raças e seguem 4 padrões de características, sendo eles a aptidão, a cor da pelagem, o comprimento do pelo e o porte físico, o tamanho corporal e o seu peso. Existem ainda os padrões secundários, como tamanho, a inserção de orelha, presença ou não de papada, cor, forma e tamanho de olhos. Aqueles que pretendem iniciar uma criação de coelhos deverão ter em mente o que ela se destina, já que o futuro criador terá como opções a produção de carne, a venda de reprodutores, produção de pele, cobaias para laboratório, animais de estimação e ainda de maneira muito restrita no Brasil. Produção de pelos, além disso, ela deverá levar em conta a facilidade de negociação, dos seus sub- e coprodutos, como as orelhas, as patas e a cauda, o sangue, o cérebro, o esterco e ainda a possível a urina. Todos os adicionando a renda aos criadores. Este planejamento inicial é fundamental para o sucesso da atividade. Além da atividade principal, pode ser interessante que o produtor possua alguns animais de outras raças adaptadas para outros fins, como por exemplo um reprodutor que tenha animais Nova Zelândia para a produção de carne, poderá ter também alguns exemplares da raça Zanãs que agregam maior valor para os animais comercializados. Existem raças especializadas próprias para um único tipo de exploração e existem as raças mistas, que são as que servem tanto para a produção de carne e pele ou carne e pelo, e assim sucessivamente. Seja qual for a finalidade, a produção comercial deve sempre visar raças mais precoces, prolíferas, rústicas, resistentes e produtivas. Então, meus queridos cursistas, com isso nós encerramos os assuntos da nossa 4ª videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido ao menos um pouco do que nós vimos aqui hoje. Lembre-se sempre de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Não se esqueçam dos estudos da nossa apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até uma próxima oportunidade.